quando a decisão de mais de um juiz. A inelegibilidade, que já foi de 3 anos, na lei da ficha limpa passa para 8 anos, contados a partir do término do cumprimento da pena. Também estão impedidos de saírem candidatos aqueles que renunciaram ao mandato eletivo para escapar da cassação do cargo. Não pode se candidatar o que teve no exercício do cargo público as contas rejeitadas. A lei atinge também os trabalhadores excluídos do exercício da profissão por decisão do órgão profissional competente. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pessoas físicas e dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais, consideradas ilegais, julgados por mais de um juiz eleitoral. E os juízes e integrantes do Ministério Público, que forem punidos com aposentadoria compulsória, também não podem ser candidatos por 8 anos. Essa pode ser a eleição do voto limpo? A lei da ficha limpa muda o quadro político. A lei da ficha limpa melhora a qualidade da vida política brasileira? Nós vamos começar então respondendo essas perguntas aí de telespectador. Toninho, o que você acha disso? Pois é, a lei do ficha limpa foi instituída no Brasil, na prática, pela emenda revisional número 6 de 94, quando Nelson Jobim foi o relator da revisão constitucional e inseriu na Constituição a possibilidade de considerar a vida pregressa de qualquer pretendente a ingressar num cargo público, né, para efeito de inelegibilidade. E só 16 anos depois é que houve uma mobilização popular diante da omissão do parlamento no sentido da regulamentação dessa matéria. E a expectativa é muito grande a respeito desse tema, especialmente em função das reiteradas frustrações em decorrência do julgamento supremo, que nunca chegava a um denominador comum. Finalmente se declarou constitucional, com vigência a partir da eleição agora de 2012, eleição municipal, e a expectativa é que pelo menos 2.000 pessoas detentoras atualmente de mandato fiquem excluídos da possibilidade de tentar renovar esse mandato. E aqueles que nunca disputaram o mandato, não se pode quantificar, certamente serão barrados nesse filtro em função do seu passado sujo, vamos dizer assim. Então, acho que seguramente vai contribuir para melhorar a qualidade do ponto de vista ético-moral da nossa representação no plano municipal, no plano estadual e também na esfera federal. Há uma avaliação de que essa lei vai provocar uma espécie assim de um grande expurgo da vida pública de pessoas que cometeram uma série de erros, de delitos e que isso pode gerar um processo muito positivo de renovação da política brasileira. Renovação no sentido de mudar as práticas, né, dos políticos, e renovação também no sentido físico, de trocar os políticos, quer dizer, de uma nova geração aí, sem esse tipo de comprometimento, surgir no processo político já nas eleições municipais. Você concorda com isso, professor Ricardo? Não, é só em parte. Primeiro porque essa lei da ficha limpa ela não alcançou, por exemplo, os detentores de mandato. Existe uma lacuna, que é justamente a lacuna de 2010, onde aqueles candidatos a deputado, candidatos a senador, que tinham sido barrados depois com um pedido de revisão, recursos, etc., legais, eles conseguiram tomar posse. Então essas pessoas, na verdade, elas estão hoje na Câmara e no Senado. E a lei do ficha limpa não os alcança. Então já existe esse hiato. Essa é uma questão. Não os alcança agora, mas na próxima eleição alcança. Se eles quiserem ser candidato a prefeito, por exemplo, agora não podem. Pois é, mas eles estão cumprindo o mandato, que pode ser de 4 anos ou pode ser de 8 anos. Então, na verdade, essas pessoas não desapareceram da vida política. Esse é um ponto. O outro ponto é que o próprio sistema político brasileiro, ele acaba incentivando muitas ilegalidades, como a questão do Caixa 2, doações ilegais, etc. Então, para mim não está claro ainda, a gente só vai poder fazer uma afirmativa de que a lei de ficha limpa mudou o sistema político ou não, daqui a 4 ou 8 anos, né? O que a gente pode falar hoje com certeza é que as práticas políticas continuam iguais e nós temos vários deputados e senadores que, se a gente for aplicar a ficha limpa no Congresso hoje, não passariam, nem na Câmara nem no Senado. Então, o sistema político em si, na minha forma de ver, ele não foi alterado. Há uma expectativa de que ele comece a melhorar aos poucos.
O grande desafio é que essas pessoas que vão concorrer em 2012 e 2014 são aliadas dos que estão na Câmara e no Senado ou estão nos governos estaduais. Então, na verdade, a rede não mudou. Então, essa que é a questão. E também a verificação dessas pessoas que não poderiam concorrer, se isso realmente vai ser verificado com detalhes, né? Então, isso exige um pouco de mobilização da sociedade e dos próprios partidos entre si para garantir que uma pessoa, um prefeito ou um governador ou um secretário que não teve as contas aprovadas não vai ser candidato realmente em 2012 ou 2014. Valdir, e você? O que você acha que vai acontecer? Eu, na verdade, acredito que a lei do ficha limpa, ela significa, sim, um avanço político brasileiro. Ou seja, a democracia brasileira está sendo construída a passos lentos, mas está sendo construída. E a ficha limpa é mais um tijolinho que a gente coloca nessa construção rumo a um país que a gente espera. Ou seja, eu acho que ela vai trazer transformações até mesmo no cuidado que os políticos vão ter agora para agir ou para tomar o seu modo de agir. O Caldas falou que a situação pode não alterar, muito sistema político não alterou. Realmente ele não alterou, mas só o medo de agora uma simples condenação por uma segunda instância, por um colegiado de juízes, já vai fazer com que eles reflitam melhor os seus atos e as suas atitudes. Ou seja, já cria um receio de como eles vão se comportar daqui para frente. Mas não é tudo. Eu acho que a lei da ficha limpa é o pontapé inicial. Depois dela, a gente ainda tem muita coisa para fazer, principalmente melhorar o próprio voto do eleitor. Ou seja, o próprio eleitor se colocar aí, escolhendo, fazendo boas escolhas e procurando bons candidatos nesse sentido. E eu concordo integralmente com o que o senhor Valdir mencionou. E também um outro ponto, que é o grande calcanhar de Aquiles do sistema político brasileiro, na minha opinião, hoje, é a questão da compra dos votos. Tá certo? Há uma estimativa que foi feita pela Folha de São Paulo 1 a 2 anos atrás, de que mais ou menos 10% dos votos no Brasil eram comercializados. Alguns eleitores já tinham vendido, já tinham recebido ofertas e tal. Então, se a gente pensar em termos de eleitorado, mais de 100 milhões de eleitores, a gente está falando de pelo menos 10 milhões de pessoas que estão aí vendendo os seus votos. Então, esse acho que é o grande desafio. Mas isso tem gerado uma reação muito forte dos tribunais, do Ministério Público Eleitoral e dos tribunais, porque a gente vê que essa questão que a tradução disso em termos de processo jurídico tem sido o abuso do poder econômico, né? E a gente tem visto aí, inclusive, cassações por abuso de poder econômico. Há um certo protagonismo do judiciário com relação a isso. A propósito disso, a gente poderia concluir que essa decisão tomada pelo Supremo vai dar aos tribunais regionais um novo protagonismo político na democracia brasileira? Eu não vejo dessa maneira assim, um novo papel nos tribunais, até porque a própria Lei Complementar 64 de 90, que é o que traz esses critérios de inelegibilidade, ela já trazia os seus critérios, já havia vários pontos ali que negavam a elegibilidade dependendo da vida pregressa do candidato. Eu acho que os tribunais vão ter uma arma a mais e principalmente o Ministério Público Eleitoral vai ter uma arma a mais para trabalhar essa questão, ou seja, na busca por pessoas que não se enquadrem nesse critério. Então eu não vejo o tribunal como um protagonista. Eu acho que ele vai continuar exercendo a sua função, só que com um instrumento ou instrumentos a mais para poder realizar a tarefa. E além disso, a justiça brasileira, tradicionalmente, ela é muito formalista. Então, para levar uma denúncia de que houve compra de votos, você tem que praticamente levar um vídeo com o dinheiro sendo entregue. Ainda há o risco de questionar se aquele vídeo foi feito com autorização judicial ou não. Então, na verdade, dos casos de compra de voto, dos que chegam ao sistema judiciário e dos que são condenados, é uma minoria realmente muito pouco significativa. E na maior parte dos casos, as pessoas que praticaram abuso de poder econômico acabam conseguindo se reeleger ou buscando outros cargos, com recursos administrativos, contratação de bons advogados. Muitos advogados eram membros do Tribunal Regional Eleitoral, eram membros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, na verdade, eles encontram uma saída para escapar do rigor da lei, vamos dizer. Você, Toninho, o que você acha? Antes eu queria fazer só uma retificação em relação ao número da emenda revisional. A número 4, foram 6 emendas naquele período e é de número 4 que previu essa possibilidade de análise da vida pregressa do candidato. Acho que os tribunais não vão mudar o seu modo de agir, até porque a súmula do Supremo, a decisão do Supremo, tem efeito vinculante, ou seja, não vai ter que aplicar simplesmente aquilo que o Supremo determinou. E tem validade. Agora, eu acho que o fato de ter aprovado a lei de ficha limpa, a lei complementar 135, em 2010,
já afugentou da vida pública vários candidatos considerados fichas sujas já em 2010. Eu conheço dezenas de pessoas, né, que deixaram de concorrer em função disso, inclusive aqui no próprio Distrito Federal, no caso do ex-governador Joaquim Roriz, que desistiu, embora tivesse possibilidade desse recurso, temendo que pudesse ser considerado constitucional, e muitos que sequer disputaram. É tanto que a composição do Congresso só alterou em 3 senadores, né, e em 7 deputados, se não me falha a memória, em relação a isso. Gente que disputou com pendência judicial e depois, com a decisão de que a ficha limpa não valia para a eleição de 2010, foi efetivado, ou seja, assumiu os seus mandatos. Isso significa que muitos outros, e eu conheço vários casos, sequer ousaram disputar. Então já cumpriu, do ponto de vista cultural, essa função. E cada vez mais há uma pressão da sociedade no sentido de fiscalizar. Por exemplo, por abuso de poder econômico, foram punidos na eleição passada, ou desvio de conduta, mais de 200 prefeitos no Brasil inteiro, com base numa legislação também de iniciativa popular, que é a lei de compra de votos, lá atrás, que a CNBB fez em 2007. Então está havendo uma evolução natural, do ponto de vista do regramento legislativo, colocando trava naqueles espaços, naqueles ralos que permitiam desvio de conduta. Então, eu acho que o Brasil está evoluindo muito nesse particular. Precisa agora uma reforma política em que se defina, em primeiro lugar, a questão do financiamento de campanha. Enquanto for privado, vai haver corrupção, porque ninguém dá dinheiro sem exigir uma contrapartida, no setor privado, né? E o segundo aspecto é, se for financiamento privado, fazer como se faz nos Estados Unidos. Só pessoa física contribui e com valor determinado, né? No Brasil, as empresas hoje mandam no Congresso, nas Assembleias Legislativas, etc. E o Delfim dizia que a natureza era sábia, as decisões eram sábias, porque havia um controle, um equilíbrio entre mercado e urna. Quando o mercado exagerava, as urnas corrigiam. Quando as urnas exageravam, o mercado corrigia. Só que, do jeito que vai, o mercado tomando conta das urnas, aí terá um dono só, né? Professor Ricardo, você acha que o mercado tomou conta já da política ou ainda não? Olha, o mercado ele faz parte da nossa política, né? Alguns autores até falam de um mercado político, né? Mas a gente não pode ignorar que um candidato a deputado estadual ou federal, ele concorre no estado inteiro, então isso coloca uma pressão financeira nele muito grande para levantar recursos, né? Então, enquanto a gente tiver com um sistema como a gente tem hoje de lista, que você concorre em todo o território, né? Você não tem como fugir disso. Eu só queria fazer um contraponto aqui ao que o nosso colega do DIAP disse, que da mesma forma que muitas pessoas desistiram de concorrer, muitas pessoas que tinham uma ficha suja concorreram e ganharam, com liminar ou não importa, mas elas chegaram ao Congresso e elas continuam muito influentes, né? Então, nas suas oligarquias municipais ou estaduais, a gente não pode ter a ilusão de que esse Congresso que foi eleito em